vou passar para vocês aqui a maravilhosa intervenção que foi do momento do deboche do Flávio Dino. Gente, Flávio Dino tá salvando esse julgamento, né? Ele é o alívio cômico, como eu costumo brincar, desse julgamento aqui. Então vamos ver o trecho histórico do Flávio. A margem eu considero prejudicado porque eu voto pela suspensão da ação penal. Mauricídio, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já. Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. 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 Um crime, 2, 3. Um crime. Um crime. Sim. Obrigado. Então é condenando Mauricídio e absolvendo os outros. Só para eu entender. Não, ainda não acabou. Ah, tá. Obrigado. Isso, Fux. Gente, tipo, tá. Só para entender aqui que merda que tá acontecendo, né? Foi tipo isso, Dino. Meu, o Dino é maravilhoso, cara. Dino, ele tá salvando esse julgamento. E eu quero, antes de trazer mais um videozinho para vocês, eu quero dizer, né, gente, que, poxa, o julgamento foi tão longo, e aí eu quero trazer para vocês que quem ficou muito chateado com esse julgamento longo, acredito que o Flávio Dino também, mas foi o advogado do Heleno, né, minha gente? Porque o advogado do Heleno, ele tava querendo comer, né? E aí foi difícil para ele, poxa, coitado, ele queria jantar. E aí eu vou trazer aqui para vocês, tadinho. Ele queria comer, e aí ele até postou no X que, poxa, ele queria jantar. Aqui o advogado do Heleno falando, o advogado Matheus Milanês, responsável pela defesa do general Augusto Heleno, voltou a chamar atenção nessa quarta-feira, publicou nas redes sociais que gostaria de jantar. Aí aqui a carinha dele, vou trazer para vocês. A fotinho, tadinho, ó. Fux vota mais de 8 horas no Supremo. O advogado Matheus Milanês defende Augusto Heleno, afirma que gostaria de jantar. Olha a carinha dele, gente, que tá com fome. Olha lá, olha que bonitinho. Olha lá, gente, eu minimamente queria jantar. Poxa, meu, até isso tiraram dele a dignidade, né? Aqui, ó. Aqui, olha a carinha. Olha só. Então, é muito bom, né, gente? Não, a gente tem que trazer essas coisas. Eu trago porque eu também sou do deboche, mas eu fico imaginando mesmo. O Dino devia estar com muita fome também, gente. Que o Dino mesmo, ele brinca, né, com o advogado do Heleno, que fala, advogado do Heleno, a gente não se importa se vocês não pararem para o almoço, mas com certeza ele fala zoando, porque afinal de contas, né? E aqui, ô Xanda, você tá comigo ao vivo aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso passar vídeo do UOL? Me fala se não vai dar strike na live, se você puder aqui nos comentários, gente. Aqui é quem sabe faz ao vivo, tá? Mas eu vou trazer para vocês sobre um vídeo, tá? Que fala sobre essa escolha do Fux em condenar o Mauricídio. Gente, vamos lá, né? Antes de eu passar qualquer coisa aqui para vocês, vamos ser objetivo. Faz algum sentido para vocês? Faz algum sentido condenar o Mauricídio? Vocês acham que condenar o Mauricídio Braga Neto e não condenar o Bolsonaro? Então você condena o ajudante e não condena o mandante? Vocês acham que faz algum sentido isso? Me fala. Assim, não precisa nem ser, né? Não precisa ser nem inteligente, não precisa ser jurista para saber que não funciona, né? Não faz sentido. Não junta Lé com Cré, né? Então, aqui eu vou trazer um corte do 247 falando que justamente isso. Ele fez uma escolha, a escolha dele foi essa. Ele falou, eu preciso condenar alguém. Porque, gente, não dava para não assim, passar tão reto assim. Porque Mauricídio fez uma delação premiada, o Braga Neto está preso. Né? Então, eles vão colocar um pouquinho aqui a pergunta de Dino que desnudou o Luiz Fux, então
foi a escolha que Fux fez, então vou trazer um pouquinho do corte do 247 aqui para você. É inacreditável o que eu estou assistindo agora. Nós estamos vendo, nesse momento, o ministro Fux dizer que Bolsonaro não tem nenhum envolvimento nas tentativas de golpe. Que ele não sabia de nada, ele não sabia dos kids pretos. Ele não sabia da polícia rodoviária interferindo nos eleitores. Que em novembro de 22 houve uma reunião em que ele aventou a ideia de usar a GLO, mas isso não foi ali adiante. Ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º do inciso 16º da Constituição. Mas o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com sujeitos que invadiram o prédio Flu na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. O ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave e ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Esta, então, é a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. Julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E é uma situação difícil de explicar para um leigo, porque o Luiz Fux acabou votando pela condenação do Mauro Cid. Então foi a única condenação que ele deu até agora, que foi por tentativa de obstrução do Estado Democrático de Direito, que é quando ele diz que o Mauro Cid efetivamente participou de uma articulação para prender o Alexandre de Moraes. Esse é o objetivo, ele faz essa condenação com base em mensagens trocadas pelo Mauro Cid. Agora, é difícil explicar para o leigo, porque o Mauro Cid ele era um ajudante de ordens, isto é, ele não fazia de modo próprio. E Alexandre Ramagem eu considero prejudicado porque eu voto pela suspensão da ação penal. Mauro Cid, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. Um crime, 2, 3. Um crime. Um crime. Obrigado. Então, condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Só para... Não, ainda não acabou. Tá. Obrigado. Então, condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Então, condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Você acha que a atitude do Fux ao pedir a condenação do Mauro Cid é uma represália contra o fato de ele ser um colaborador terminado? É muito difícil você dizer o contrário. Por que ele vai condenar o Mauro Cid se era um ajudante de ordens? Se o que ele fazia era conectado a uma decisão do presidente. Por que ele faria isso individualmente? E o argumento que ele apresenta para defender o Jair Bolsonaro, admitindo que o Jair Bolsonaro fez as reuniões, que apresentou os considerandos daquela minuta, que ele admite que fez aquelas reuniões, mas ele atenua, ele diz que o Bolsonaro estava cogitando, que era apenas um ato preparatório. Então ele efetivamente, aí eu não gostaria de fazer juízo de valor, mas o que ele faz efetivamente é uma defesa do Jair Bolsonaro o tempo todo. E o que você diz faz todo sentido. A pergunta que você faz, você não diz. Ele não imputou nenhum dos 5 crimes ao Bolsonaro? Zero? Zero. Igual para o Garnier. Igual para o Garnier, zero. Então, de monta não houve organização criminosa, porque não tinha uma organização estável no tempo. E tal, aqueles argumentos. Exatamente. Tentativa organização criminosa vale para todos, né? Então. Organização criminosa vale para todos. Exato. E aí ele diz, esse ele já desqualificou, não teve. Golpe, ele diz que só se houvesse deposição. E a questão da abolição do Estado Democrático de Direito, ele diz que não passou de mera cogitação. Que ele até faz uma defesa, nesse caso, do PL. E é uma crítica, claro, ao Alexandre de Moraes. Quando ele diz que o Alexandre de Moraes considerou que o PL fez uma litigância de má-fé. Aí ele está dizendo que não. Na justiça, todos têm direito de petição. Você não pode impedir que você vá à justiça
fazer algum questionamento. E agora, como eu disse, fica muito difícil e realmente faz sentido como se ele estivesse aqui agindo como, vamos dizer assim, um braço avançado do próprio Bolsonaro. Quando, olha, eu vou punir aquele que delatou. Esse vai ser punido. Qual é o sentido disso, né, minha gente? Qual é o sentido disso? E aí eu pergunto para vocês, nenhum sentido, né? Então, literalmente, vamos punir quem dedou. É tipo isso, né? Vamos punir quem dedou? Vamos punir quem trouxe ele pro rolê? Então é isso, é um absurdo. E aqui eu quero também falar para vocês os argumentos do Fux para inocentar o Bolsonaro, porque acho que depois desse corte aí do 247 ficou bem, bem claro, né? Quais foram as justificativas, então ele passando aquele pano em cima. E aqui o Dino, olha para o Dino saindo raio vermelho do olho. Não, imagina, não pode interromper o juiz de defesa, não pode. O juiz de defesa não. Aqui o Fux ficou com medo de não poder ver o Pateta na Disney. Pois é, minha gente. Eu acho que ele estava com medo de não ter mais o visto, entendeu? Então, eu acho que foi por isso. O juiz de defesa de organização golpista criminosa. Não, e ele fez um esforço para descaracterizar a organização criminosa, gente. Ele fez um esforço, assim, dizendo que os atos eles foram aleatórios, que não teve conversa entre eles, que ninguém sabia o que estava fazendo, que não tinha um objetivo em comum. Enfim, foi um esforço para descaracterizar, assim, que, olha, eu vou te falar, ninguém pode dizer que ele não foi esforçado depois de 13 horas e 40 de voto. Ninguém pode dizer. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.